Ora, viva caros estimados estudantes, chamo-me Luís Boma. Hoje vamos ter a resolução do exame de Física da 10ª classe. Vamos prosseguir para o exercício número 1. Temos como se chama o instrumento que serve para medir a resistência elétrica. O instrumento que serve para medir a resistência elétrica chama-se ohmímetro. É um instrumento que serve para medir a resistência elétrica. Para número 2, por um condutor metálico possui. Vamos para número 2. Por um condutor metálico possui. Primeiro vamos extrair os dados. Um condutor metálico passa 1,6 vezes 10 elevado a 20 eletrões. Este é o número de eletrões, vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a 20 eletrões. Em 3,2 segundos. Essa é a variação do tempo. A variação do tempo é igual a 3,2 segundos. E qual é em amperes o valor da intensidade da corrente elétrica que passa pelo condutor? Querem saber em amperes o valor da intensidade da corrente elétrica que passa pelo condutor, sabendo que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, na fórmula nós sabemos que o quê? Na fórmula nós sabemos que a quantidade de carga é igual a neutrão vezes a carga elementar. Quem tem dificuldade para isso pode revisar o vídeo anterior que está lá no meu canal. A quantidade de carga é igual a neutrão vezes a carga elementar. Se eu quero a intensidade da corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga sobre a variação de tempo. Nós vimos que a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à quantidade de carga. E a intensidade da corrente elétrica é inversamente proporcional ao seu tempo gasto. Isso quer dizer que se a intensidade da corrente elétrica aumentar, a sua quantidade de carga também vai aumentar. Se a intensidade da corrente elétrica diminuir, a sua quantidade de carga também vai diminuir, porque são diretamente proporcionais. Enquanto aqui a intensidade da corrente elétrica é inversamente proporcional ao seu tempo gasto. Se a intensidade da corrente elétrica aumentar, o seu tempo vai diminuir. Se a intensidade da corrente elétrica diminuir, o seu tempo vai aumentar, porque são inversamente proporcionais. Então, para calcular, vamos prosseguir para este exercício. Primeiro vamos calcular a quantidade de carga. Se nós formos a calcular a quantidade de carga na resolução, a quantidade de carga, nós sabemos que a quantidade de carga é igual a neutrão vezes a carga elementar. Então, quantidade de carga vai ser igual a neutrão que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Neutrão 1,6 vezes 10 elevado a elevado a 20, não menos 19, a 20, N número de neutrão, elevado a 20 eletrões vezes a carga elementar que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, vamos prosseguir. Quantidade de carga vai ser igual. Vamos deslocar uma vírgula aqui para a direita. Temos 16 vezes 10 elevado a menos 1. Mais, vamos manter a base 10. Vamos adicionar os expoentes. Ficamos com 19. Vezes, vamos deslocar também. Vamos ter 16 vezes 10 elevado a menos 20. Menos 20 coulomb. Então, quantidade de carga, isso vai ser igual a 16 vezes 16, fazendo o cálculo, é 256. 256 vezes 10 elevado, mantemos a base 10, adicionamos os expoentes. 19 menos 20 dá menos 1. Menos uma casa para a esquerda, isso vai corresponder a 25,6 coulomb. Então, nós encontramos a quantidade de carga que é igual a 25,6 coulomb. Então, nós queremos encontrar a intensidade da corrente elétrica. Encontrando a intensidade da corrente elétrica, nós vimos que a intensidade da corrente elétrica é quantidade de carga sobre unidade de tempo. Quantidade de carga é 25,6, variação de tempo, unidade de tempo é 3,2. Então, nós podemos dizer que a intensidade da corrente elétrica vai ser igual, vou apagar aqui, essa parte, vou apagar,
25,6. Em notação científica, vamos deslocar uma casa para a direita, fica 256 vezes 10 elevado a menos 1. Esse 3,2 corresponde a 32 vezes 10 elevado a menos 1. Então, esse 10 elevado a menos 1 com 10 elevado a menos 1 simplifica-se. Então, nós podemos calcular a intensidade da corrente 256 dividido por 32. Vamos ter 8 ampere. Essa é a intensidade da corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades. Se eu for a multiplicar 8 vezes 2, dá 16, vai 1. 8 vezes 3 dá 24, mais 1 dá 25. Então, vai corresponder a 256. 256 dividido por 32 é igual a 8 amperes. Vamos para exercício número 3. O gráfico mostra a variação da intensidade da corrente elétrica I de um condutor em função da tensão. Em função da tensão, vou expulsar aqui o gráfico. Então, vamos ter esta intensidade que está em ampere. Aqui, a tensão, a função da tensão que está em volt. Então, temos esta aqui na curva. Vamos ter que corresponder a 0, vai corresponder a 0,1. Vamos ter aqui, corresponde a 0,2 volt. Aqui 0,4 ampere, 0,4 ampere corresponde a 0,4 volt. Vai corresponder a 0,4 volt. Então, aqui está a dizer, o condutor é ômico ou não ômico? Justifica a sua resposta. Então, nós podemos ver que o condutor não é ômico. Porque não é ômico por quê? Porque não obedece à lei de Ohm. Se fosse um condutor ômico a obedecer à lei de Ohm, ele ia partir assim. Ia ser uma linear, uma reta linear. Então, este condutor não é ômico. Então, para a linha B, qual é em ohm o valor da resistência elétrica para a tensão de 0,4 volt? Então, vamos extrair os dados para a tensão de 0,4 volt, corresponde a uma intensidade da corrente elétrica de 0,4 ampere. Corresponde a uma intensidade da corrente elétrica de 0,4 ampere. Nós queremos saber a sua resistência. A resistência no sistema internacional é dada por ohm. Então, vamos ter resolução. Resistência vai ser igual, para a fração, vamos ter tensão sobre intensidade da corrente elétrica. Resistência vai ser igual a tensão, que é 0,4 volt sobre intensidade também 0,4. Então, isso vai corresponder a 1 ohm. Esse 1 ohm é a intensidade da corrente elétrica. 1 ohm é a unidade da resistência elétrica no sistema internacional de unidades, não intensidade. Resistência, intensidade em ampere, enquanto resistência em ohm. Então, vamos para exercício número 4. Dois condutores metálicos A e B de comprimentos diferentes e constituídos pelo mesmo material possuem áreas de secção transversal diferentes. Qual é a grandeza física que o condutor apresenta igual ao condutor B? Então, nós podemos dizer que aqui tem a ver com muito mais com a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, nós dizemos que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento sobre a área da secção transversal. A resistência é diretamente proporcional ao seu comprimento e a resistência é inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Aqui estamos a dizer são de materiais diferentes, áreas de secção transversais também diferentes. Nós podemos dizer que a resistência em A vai ser igual à resistividade vezes comprimento em A sobre a área da secção A também. A área da secção é A. Então, a resistência em B vai ser igual à resistividade vezes comprimento em B sobre a área da secção transversal também em B. Nós vimos que é
do mesmo material, é de material diferente. Então nós podemos dizer que o quê? Qual é a grandeza física que o condutor A apresenta igual ao condutor B? A grandeza física. Qual é a grandeza física? Que o condutor A é igual ao condutor B. Se nós formos já a dizer que a resistência em A vai ser igual ao quê? A resistência em B. Então nós podemos dizer que o quê? Igualando esses, temos resistividade vezes comprimento em A sobre a área da secção em A vai ser igual a resistividade vezes comprimento em B sobre a área da secção em B. E automaticamente essa resistividade simplifica com essa resistividade. Então ficamos com o quê? A esse comprimento sobre a área da secção em A vai ser igual ao comprimento em B sobre a área da secção em B. Então nós podemos dizer que a resistividade, se os materiais são diferentes, é claro também que os comprimentos também vão ser diferentes e a área da própria secção transversal também vai ser diferente. E aqui estão a dizer as grandezas que são iguais. As grandezas que vão ser iguais automaticamente vão ser as resistências. As resistências vão se igualar, porque a resistência em A vai ser igual à resistência em B. Então, para número 5, a figura representa um circuito elétrico onde flui de A para B uma corrente elétrica de 5 amperes. A corrente, vamos notar uma coisa, a corrente nunca passa, a corrente circula ou flui. Podemos dizer que esse termo, a corrente flui ou circula. Então, podemos dizer que sim, a figura representa um circuito elétrico onde flui de A para B uma corrente elétrica de 5 amperes. Então, temos dados, vamos extrair os dados. Uma corrente elétrica, uma corrente vai ser igual a 5 amperes. Qual é a resistência equivalente? Então, se eu tenho aqui esses extremos, tem um ponto A, que é uma resistência. Este circuito é um circuito misto. Um circuito misto é a junção de dois circuitos que está em paralelo e outro em série. Vamos ter misto, seguir um circuito misto. Então vamos ter isto aqui. Então este é o extremo B. Então nós queremos calcular a resistência equivalente do circuito. Então aqui vamos ter o que? A resistência E1 vai ser igual a 3 ohm. Resistência 1 vai ser igual a 3 ohm. Aqui a resistência 2 vai ser igual a 3 ohm. Aqui a resistência 3 vai ser igual a 6 ohm. Então nós queremos calcular a resistência equivalente do circuito. Nós podemos dizer que esse circuito aqui tem uma certa resistência. Aqui o circuito está assim. Então, para circular uma certa intensidade da corrente elétrica, então é necessário que tenha uma tensão, uma fonte de tensão. Esse é o polo positivo, este é o polo negativo. Esta fonte de tensão é uma fonte de tensão. Então, circula uma certa intensidade da corrente e vai corresponder a 5 amperes. Essa intensidade da corrente elétrica, quando passa para esse nó A, chega neste ponto, ela se divide. Vai uma intensidade da corrente elétrica em 2 e aqui uma intensidade da corrente elétrica em 3. Quando chega aqui neste nó, chega com a mesma intensidade da corrente elétrica, é a intensidade da corrente elétrica total. Então chega nesse nó e vai circular até este polo negativo. A mesma intensidade da corrente elétrica. Então, se nós formos a calcular a resistência equivalente, primeiro nós temos que ver que o circuito está em paralelo. Calculando para o circuito em paralelo, vamos ter o quê? A resistência, vamos chamar a resistência 2 e 3, que está em paralelo, vai ser igual à resistência 2 vezes a resistência 3 sobre resistência 2 mais resistência 3. Isso vai ser igual para a fração. Resistência 2 vai ser 3
vezes 6. 3 vezes 6 e 3 mais 6. 3 vezes 6 dá 18. 3 mais 6 dá 9. 18 dividido por 9 dá 2. 2 o quê? Ohm. Então, esta é a resistência de 2 em 3. Então, automaticamente o meu circuito fica assim. Eu posso colocar, aqui vou apagar. Aqui o meu quadro. Eu vou apagar. Aqui vamos ter uma certa para não fugir do raciocínio. Então, vamos ter esta resistência, vai ser resistência 2 e 3, e vai corresponder a 2 ohm. Então, esta resistência vai corresponder a 2 ohm. Então, automaticamente o meu circuito fica assim. Desmontando o circuito, o meu circuito fica assim. Então, o que nós queremos agora calcular é a resistência equivalente. A resistência equivalente, nesse caso, vai ser a resistência total do circuito. Então, calculando a resistência total do meu circuito, então ficamos com a resistência total do circuito vai ser igual ao somatório de todas as resistências que atuam no circuito. Vai ser a resistência em 1 mais a resistência em 2 e 3. Então, a resistência total vai ser igual a resistência 1, que é 3 mais 2. 3 mais 2, isso vai corresponder a 5. 5 que? Ohm. Esta é a unidade da resistência elétrica. Depois de calcular esta resistência total, vou apagar o quadro para não cair mais de novo esse quadro. Depois de calcular a resistência total, já calculamos a resistência total para a linha A. A linha A, a resistência total corresponde a 5 ohm. A linha B, qual é em volt o valor da tensão elétrica na resistência 1? Qual é em volt o valor da tensão elétrica na resistência 1? Então, nós sabemos na lei de Ohm, na primeira lei de Ohm, nós temos o quê? Na primeira lei de Ohm, nós vimos que temos a resistência igual a tensão sobre intensidade da corrente elétrica. Então, aqui eles estão a dizer qual é em volt o valor da tensão elétrica na resistência I. Então, nós queremos saber o valor da tensão. Tensão vai ser igual a resistência vezes intensidade da corrente elétrica. A resistência 1 corresponde a 3 ohm. 3 ohm, então, vai ser resistência 1 vezes intensidade da corrente total. Esta tensão vai ser igual a este 3 vezes a intensidade da corrente elétrica. Vai ser a intensidade da corrente elétrica total vai ser igual a 5 amperes. Então, isso vai ser 3 vezes 5 dá 15 volts. Então, já está calculado para a tensão, para esse circuito. Está calculado, vai ser 15 volts. Então, vamos para número 6. Para número 6, então temos o que? Em 10 minutos aqueceu-se uma certa quantidade de água através de um termoacumulador ligado a uma tomada doméstica de 220 volts, dados 10 minutos. Então, essa variação de tempo vai ser igual a 10 minutos. 1 minuto dá para quantos segundos? 60 segundos. Fica 10 vezes 60. Isso vai corresponder a 600 segundos. Então, de água através de um termoacumulador ligado a uma tomada de resistência de 220 volts. Essa tensão vai corresponder a 220 volts. Qual é em joule a quantidade de energia dissipada em calor, sabendo que a intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes. A intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes. Quer saber a energia, a quantidade de energia. Então, na fórmula nós sabemos que potência é igual ao trabalho realizado sobre unidade de tempo. O que é trabalho? Trabalho também é a mesma coisa de dizer energia sobre variação de tempo. Então, nós podemos dizer, se eu quero energia, então a energia vai ser igual a esta potência vezes a variação de tempo. Então, tem esta fórmula aqui. Para o cálculo
Nós dissemos que energia é igual a potência vezes a variação de tempo. Para o cálculo de energia, nós vimos que energia é igual a resistência vezes intensidade ao quadrado vezes a variação de tempo. Então, se energia é igual a resistência vezes a intensidade ao quadrado vezes a variação de tempo, só que nós não temos nem resistência aqui, não temos resistência, mas sim temos tensão e intensidade e temos variação de tempo. Resistência é igual a quê? Resistência é igual a tensão sobre intensidade. Então, automaticamente, nós ficamos com energia vai ser igual a resistência. No lugar da resistência, vamos colocar tensão sobre intensidade da corrente elétrica vezes intensidade ao quadrado em intensidade vezes intensidade vezes a variação de tempo. Então, essa intensidade com essa intensidade simplifica-se. Então, ficamos com energia vai ser igual a esta tensão vezes intensidade da corrente elétrica vezes a variação de tempo. Então, esta fórmula aqui. Então, para obter, para cálculo na resolução, vamos ter o quê? Teremos energia, vai ser igual a essa tensão que vai corresponder a 220 volts, vezes a intensidade da corrente elétrica, vai corresponder a 10 amperes, vezes a variação de tempo que vai corresponder a 600 segundos. 600 vezes 10 dá 6.000. 6.000 vezes 220, vamos calcular aqui. Vamos fazer primeiro 22 vezes 6. 6 vezes 2 dá 12. Vai 1. 6 vezes 2 dá 12, mais 1 dá 13. Então ficamos com 132. A energia vai ser igual a 132. Tem quanto zero? 1, 2, 3, 4. Vamos colocar 1, 2, 3, 4. Joule. Então ficamos com uma energia de 13.000. Uma energia. Aqui, se nós queremos colocar também quilojoule, podemos colocar, ficamos com 1.320 quilojoule, que é uma energia, vai corresponder a 1.320 quilojoule. Então, para número 6 já está resolvido. Então, vamos para número 7. Para número 7, temos qual é, segundo o período de oscilação de um pêndulo de mola de 400 Newton por metro. Então, vamos ter 7. Qual é o segundo? Dados. Primeiro vamos ter dados. Qual é, segundo o período de oscilação de um pêndulo de mola de 400 Newton por metro de rigidez, sabendo que a sua extremidade está presa com massa de 1.000 kg. Massa vai ser igual a 1.000 kg. Então, esta é a constante da mola elástica. Vai ser igual a 4.000. Vai ser igual a 4.000. Constante da mola elástica vai ser igual a 4.000 Newton por metros. Então, aqui está a dizer que a aceleração. Qual é, em segundo o período da oscilação de um pêndulo de mola de 4.000 Newton por metro de resistência, sabendo que na sua extremidade está preso um corpo de massa de 1.000 kg, use π. O π vai corresponder a 3. Aqui terão 3. Então, nós queremos saber o período. Então, na fórmula, vamos ter período vai ser igual a 2π vezes a raiz quadrada da massa sobre a constante elástica da mola. Então, se formos na resolução, vamos resolver isso, vamos ter resolução. Temos período vai ser igual a 2π vezes raiz quadrada da massa sobre constante da mola elástica. Vai ser período vai ser igual a 2, o π que é 3, vezes raiz quadrada da massa que é 1.000 sobre 4.000. 4.000. Então, esse 0 com esse 0 simplifica-se. Período, ficamos 2 vezes 3 dá 6, vezes raiz quadrada de 1 sobre 4. Então, nós podemos dizer que raiz quadrada de 1 sobre 4, de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficamos com 6 vezes 1 dividido por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3 segundos. Então, para o número 7, já está resolvido.
Para número 7 já está resolvido. Para número 8. Para número 8 temos o período da figura oscila entre os pontos x e y, passando pelo ponto O, ele gasta 2 segundos para sair de x até y. Então temos este pêndulo. Aqui vamos ter x. Aqui uma distância de 0,8 metros y. Então, o pêndulo da figura oscila entre os pontos x e y, passando pelo ponto O. Ele gasta 2 segundos, passando por este ponto O. Ele gasta 2 segundos para sair de x até y. A linha A determina a amplitude das oscilações. Amplitude das oscilações. Então, nós podemos dizer que a amplitude vai ser esta distância até esta. Então, a amplitude vai ser igual a esta distância que vai ser a 0,8 metros dividido por 2. Então, vai ser o quê? Esse 0,8 corresponde a 8 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 1 vai corresponder a 0,4 metros. Então, esta amplitude vai corresponder a 0,4 metros. Para a linha B, qual é, segundo o período do pêndulo? Falando do período do pêndulo, período é o tempo necessário, definição de período, período é o tempo necessário para que um oscilador realize uma volta completa. Se eu vou a baixa ou maquinino, é claro que eu tenho que voltar. Eu não posso ficar lá de veja, de maquinino ou na baixa. Então eu tenho que voltar. Então, o período é o tempo necessário para que um oscilador realize uma volta completa. De x até y, ele gastou 2 segundos. É claro que ele tem que regressar. Então, 2 segundos, se regressa mais 2, ficamos com 4. Então, nós podemos dizer que período é igual a 4 segundos. Para número 9. Para número 9, nós temos o gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 3 metros. Determine para número 9 uma onda mecânica. Esta é a onda mecânica. Vamos fazer o esboço. Temos y em metros. 0,3. Aqui vamos ter um pequeno esboço. Aqui. Seja aqui vai corresponder este valor 0,3. Aqui 0,3 já está aqui. Esse aqui chama-se crista, enquanto aqui chama-se vale. A distância de uma crista até outra crista chama-se comprimento de onda. A distância de uma crista até outra crista chama-se comprimento de onda. A linha A, vamos medir qual é a amplitude da onda. A amplitude da onda, nós podemos dizer que a amplitude da onda é igual a 0,3 metros. Essa é a linha A, já está resolvida. A linha B, o período da onda. Nós vimos que período é o tempo necessário para que o oscilador realize uma volta completa. Se partiu daqui, então este é a metade. Por exemplo, no círculo trigonométrico, nós temos isto aqui. Então, ele faz isso. Quando faz isto aqui, é a metade do círculo trigonométrico. Então, esta é a outra parte aqui. Se eu divido assim, é esta metade. É 1/4. Corresponde 1/4. Então, esta parte com esta aqui vai formar o quê? A metade desse círculo. Então, ele faz isto. Completa aqui uma volta. Faz isto. A outra faz isto. Então, nesse caso, nós podemos dizer que se aqui e aqui, metade, uma mais outra.
Então, o período, nesse caso, vai corresponder a 6 segundos. O período vai ser igual a 6 segundos. Isso já tem aí o valor igual a 6 segundos. A velocidade, a linha C, a velocidade de propagação da onda. Para encontrar a velocidade de propagação da onda, aqui deram igual a 3 metros. Esse é o comprimento de onda. O comprimento de onda é igual a 3 metros. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência da radiação, vezes a frequência, não a frequência da radiação incidente. Estava a lembrar o tema de ondas eletromagnéticas, é frequência só. Então vamos ter velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa velocidade vai ser igual ao comprimento de onda, vai ser igual a 3. A sua frequência, nós temos frequência? Não temos. O que nós devemos fazer? Nós sabemos que frequência é inverso do período. Então, nós vamos colocar 1 sobre período. Então, ficamos com 3 sobre o período. Nós temos, o período é igual a 6. 3 dividido por 6, temos uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Para a linha C, já está resolvido. Para o último exercício, temos nas figuras abaixo, S, X, Y e Z representam polos de dois ímãs. Representam na figura abaixo, S, X, Y e Z representam polos de dois ímãs. Sabe-se que X repele Y. Quais são os nomes dos polos representados pela letra X, Y e Z, sabendo que S corresponde ao polo sul? Então, a X, se S corresponde ao polo sul, X vai corresponder ao polo norte, Y vai corresponder ao polo norte e Z vai corresponder ao polo sul. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar para as outras pessoas poderem aderir ao meu canal. E não se esqueça também de ativar as notificações para poder receber todas as videoaulas que eu for a fazer com relação à disciplina de matemática, física e química. Obrigado.